né? Não acrescenta muito, não, mas vale a pena ler. Ele provoca muito. Ele provoca muito o conteúdo dele. Como também a exposição do Carlos na semana passada, ela foi importante. Eu até falei com o professor hoje, professor que estava na semana passada, que hoje ele não vai poder participar, sobre aprofundar um pouco o contexto de territorialidade, né, que acho que é uma coisa que é extremamente importante, e foi o que a exposição do Carlos e os comentários de domingo passado trouxe, que é um elemento que já tinha contato com esse debate da questão da territorialidade, mas ele deu uma contribuição significativa nesse debate. Paulo, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu falei contigo, né, o autor do livro pelo qual eu tomei como base para falar na semana passada, eu tive contato com ele, falei com você, né, que eu conversei com ele, e ele se dispôs a falar com o grupo, caso o grupo tenha interesse, né? Ele é especialista no assunto, conhece bem, né? Se o grupo assim desejar, eu consigo fazer contato com ele, né? Legal, acho boa, viu, Carlos? O Carlos está em duplicidade, você deve estar no celular e no computador ao mesmo tempo. É porque eu vou mexer no computador, daqui a pouco eu vou sair do notebook. Não, tranquilo, estou só dizendo que está aí. Bom dia. O vídeo da semana passada foi o vídeo que teve mais visualizações, viu, Carlos? Ah, é? O tema realmente chamou a atenção. É um tema... a filosofia nômade é muito procurada nas redes sociais, né? Sim. E aí eu tive contato com o Rodrigo Guerra, então falei bastante com ele, ele vai estar em São Paulo, né? Lançando, tem um novo livro dele, que ele vai falar do bolsonarismo e o fascismo, né? Eu comprei o livrinho dele pequenininho, e ele se dispôs a falar para o grupo, caso o grupo tenha interesse. Eu achei interessante, Carlos. Eu acho que nós podemos até definir aqui se o pessoal tem interesse, porque responde um pouco àquela indagação do Chico, né? Como você conversou comigo, na última reunião, no que o Deleuze pode contribuir na luta da questão do bolsonarismo, né? Enfim. E aí você disse que ele lançou um livro com essa temática, né? Ou parte dessa temática agora. Acho legal, porque você buscar teoricamente fundamentar essas questões. E o próprio autor do livro, acho que pode ser extremamente importante. Esse é o autor do livro da sua exposição, não é isso? Esse livro ele lançou recentemente. Eu estou lendo o livro, né? A Vingança... não dá para ver. Capataz. A Vingança dos Capatazes. O bolsonarismo como fascismo. Interessante. Legal. Vamos combinar assim, Carlos. Vamos fazer assim, ó. Se você acertar com ele um domingo de manhã, aí você já acerta que a gente já pauta aqui, pode ser? Pode. Eu vou tentar colocá-lo em contato contigo, né? Mas eu vou pode ser também. Tá bom, então. Pode ser também. Aí eu vejo com ele o que nós podemos fazer. Certo? Tá, para poder convidá-lo para estar presente aqui numa dessas atividades. Ok. Legal, vamos lá então. O Cana chegou aqui. O tema de hoje foi uma proposta do Cana, do Diego Cana, que é professor do cursinho e também agora professor da Rede Pública Estadual. Então, o Cana já está vindo aqui também para essa agonia coletiva, mas também para essa luta libertária coletiva também. Está me ouvindo, Cana? Sim. Cana. Opa, Diego Cana. Está me ouvindo?
Estão ouvindo? Estão me ouvindo bem? Não, está um pouco distante, dá para aproximar mais do microfone? E agora? Melhorou? Melhor? Tá melhor, mas se aproximar mais também não prejudica, não. E assim? Isso, tá bom, tá bom. Então, o Cana que vai falar um pouco dessa situação, da preocupação da segurança dos militantes. O Cana está participando desse grupo que vem se reunindo. Eu participei da primeira reunião. Aqui nos meninos, aqui em São Bernardo do Campo, não vou nem falar o local, que foi interessante. E esse livro, esse tema é um tema que foi o texto, a exposição, fundamentalmente, tem o Burato, não sei se o Cana conseguiu o Burato para vir falar também hoje aqui, mas como o Cana está por dentro e está participando, ele vai fazer essa exposição de uns 20, 30 minutos, depois nós vamos... Porque a sugestão das companheiras é que hoje também não seja aquelas 2 horas batidas, porque tem muita gente que tem essa formalidade dos dias dos pais, essas datas, eu tenho depois muita observação sobre essas datas, mas, de qualquer forma, as pessoas, é importante sempre as relações humanas também estarem ativas no nosso cotidiano. Então, eu passo a palavra para o Cana, que vai falar sobre essa temática aí. Cana, com você, então. Bom dia para todo mundo, né? Bom Falei dia. com o Burato, mas ele, por conta do feriado mesmo, não pode vir, né? Falou que estava em evento familiar. Então, o que eu vou falar é mais sobre linhas gerais, assim, uma introdução mesmo ao assunto, porque, como havia falado com o Aldo, né, a gente estava propondo esse tema, mas a ideia era ter um tempo maior de preparação para trazer esse conteúdo de forma mais aprofundada, porque é um assunto assim que requer bastante atenção e aprofundamento mesmo, porque eles são pautas que estão na ordem do dia, né? Para a gente aí que está dentro de organizações sociais, políticas, né? Em particular, dentro dessa conjuntura, isso aí ganha uma relevância ainda maior, né? Então, mas de toda forma, como introdução aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre o que é isso, né? Que o enunciado trouxe, que é o papel das Forças Armadas, né? Como asseguradoras da lei e da ordem, mas mais que isso, como condutoras políticas mesmo e projetoras do projeto político também, que é o Estado Nacional Brasileiro, né? No caso aqui, tem dois trabalhos aqui que eu uso bastante aqui para falar disso, assim, né? Um é esse aqui, né, que está espelhado aí na tela, né, mas o título é Ditadura no Gatilho, que é um texto justamente do Burato, né, um trabalho que ele fez sobre a institucionalização da violência policial no país, contando como que, em particular, as polícias militares do Brasil, aliás, em particular a Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas trazendo aí um aspecto, uma abordagem histórica que vai trabalhando como se criam e se consolidam as instituições de repressão e as forças policiais no Brasil, desde a época da vinda da corte para o Brasil, né, em 1808, como isso foi se institucionalizando e ganhando o aspecto que tem as polícias militares no país, né, a partir de vínculos estabelecidos historicamente com as forças de repressão da França, dos Estados Unidos, até mesmo uma influência prussiana, né? E, claro, isso sempre ligado ao contexto nacional de conter revoltas populares, e, no caso, né, como surgiu ainda na época do Brasil colonial, né, conter também possíveis rebeliões de escravos, né? E aí ele trabalha como a ideologia
e o operacional militar foram erguidos, institucionalizados e estão no nervo das polícias militares no Brasil, nesse trabalho em particular de São Paulo, que é a primeira polícia militar propriamente dita, né? E tem esse aqui também, que na verdade é uma coleção de artigos, que foi lançada pela Secretaria de Direitos Humanos da CUT, que foi organizada pelo Buzeto, né, coordenador estadual do MST aqui em São Paulo, e tem vários artigos, né, do próprio Buzeto, do José Genuíno, que são estudiosos, né, da questão militar do Brasil, e também o texto do próprio Burato, né, que tem aqui, entre outros. Então, quer dizer, esses dois trabalhos, eles trazem muita informação sobre esses aspectos históricos, e sempre trabalhando de uma forma bastante consistente do ponto de vista ideológico, buscando a raiz e buscando entender as principais referências, os momentos chaves que foram cruciais para se criar todo esse ordenamento, né, essa formatação jurídica, institucional, militar no Brasil, que coloca as Forças Armadas como protagonistas mesmo do processo político nacional no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, né? E hoje isso fica bastante exposto, né, vamos dizer assim. E aí, por exemplo, nada é por acaso, né? Antes de ontem, o Bolsonaro emitiu um decreto, eu vou até ler aqui para vocês, decreto de 11, aliás, quinta-feira, né? Decreto de 11 de agosto de 2022, aonde autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2022. Não sei se todo mundo viu essa notícia. Basicamente, o que decreta tem 3 artigos o decreto, e fica decretado, portanto, no primeiro, que fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2022. No artigo 2, fica decretado que as localidades e o período de emprego das Forças Armadas serão definidos conforme os termos de requisição do Tribunal Superior Eleitoral. E no terceiro e último, fica decretado que ele entra em vigor na data da sua publicação. Quer dizer, né, não é surpresa para ninguém, né, que acompanha minimamente a situação política do Brasil, com nem tanta regularidade, precisa ser acompanhado, né? O Bolsonaro está sempre ali tentando levar para esse lado, né? De submeter o pleito eleitoral à tutela das Forças Armadas. Como isso vai se operar, a gente vai depender de todo o cenário, como se desenvolver o cenário até lá, né? Vai depender de como a oposição vai atuar, como que vai ser a eleição. Enfim, nós vamos ter um monte de elementos aí para ser analisados ainda durante esses 2 meses. O que não dá para descartar é que os milicos estão aí novamente, né, condicionando o destino da pátria, né? E isso é uma coisa que historicamente no Brasil é permanente, né? Apenas tem uma oscilação de exposição ou de como posso dizer assim, de rigor no processo, né? Os militares recuam, avançam, recuam, conforme a conjuntura, mas sempre estão ali, né? De alguma forma, balanceando a questão, né? E hoje eles estão assim muito avançados, né? E eu vejo que a gente tem que se preocupar muito com isso, por vários motivos, né? Mas isso está para além do próprio emprego das Forças Armadas, propriamente numa eventual repressão sistemática aí, né? Até porque, se a gente observa a própria forma que os militares, não só no Brasil, mas também nos países da América Latina, nos Estados Unidos, atuam
dentro dos processos políticos, né, inclusive os processos políticos golpistas que mais recentemente aconteceram, né, falando aí depois do ciclo de ditaduras militares aqui na América Latina, a gente vê que não necessariamente vai ser feita uma intervenção direta, né? A instrumentalização de setores conservadores, reacionários, né, e até fascistas, né, podemos dizer assim, e também, né, da imprensa, né, dos setores da elite, movimentando cada um ali as suas devidas bases. Isso se dá muitas vezes de forma muito mais complexa, com os militares em uma posição muito mais ali, aparentemente de bastidores, né, por trás das cortinas, enquanto que eles sustentam, né, dão uma retaguarda para todo um processo que vai se desenrolando e vai tornando muito complicado se ter uma contrapartida, né, uma reação contra esse próprio processo de violência, ebulição de violência política contra os setores populares, justamente porque eles estão amparados institucionalmente e, sobretudo, pela instituição das Forças Armadas, né? Tem uma frase do Walter Pires, né, general Walter Pires, que foi o último ministro do Exército na ditadura militar, né? O governo Figueiredo foi inclusive, um dos responsáveis por jogar panos quentes em cima do atentado do Rio Centro, né, do 1º de maio de 82, né, se eu não me engano, o atentado do Rio Centro. Um militar extremamente reacionário, né, e quando perguntam para ele sobre a Constituinte, né, ele morre em 90, quando perguntam ele sobre a Constituição de 88, ele diz o seguinte, né, com a Constituição de 88, os militares... aliás, com a Constituição de 88, a Revolução de 64 se perpetua. Quer dizer, né, todo aquele papo da anistia, da transição acordada, né, evidentemente que, a despeito das conquistas sociais que houveram na Constituição de 88, que são expressivas, né, mas não dá para deixar de sempre lembrar que ela teve ali a tutela do alto comando das Forças Armadas durante toda a sua confecção. Isso é uma coisa que a esquerda, muitas vezes, esquece, né? Então, esse papo de vamos defender incondicionalmente a Constituição de 88 é perigosíssimo, né? É perigosíssimo. Eu, em algum momento, pensei em trabalhar até com o projeto de trabalho de conclusão de curso, depois eu abandonei essa ideia, né? Mas que é uma ideia que é bastante consistente, né? E, evidentemente, não sou o primeiro a falar sobre isso, né? O João Cartinho de Moraes mesmo tem um artigo sobre isso, né? Que é falando do poder, a transferência do poder moderador, né, que existia durante todo o período imperial brasileiro, né? Era um elemento absolutista na Constituição de 1924, né? Que o Dom Pedro otorgou. Não foi nenhuma Constituição que é criada em Assembleia Constituinte, porque, vamos lembrar, né? O Dom Pedro I, ele fecha a Assembleia Constituinte em novembro de 1923 e cria um Conselho de Estado para fazer uma nova Constituição, né? E essa Constituição, ela era uma Constituição liberal no sentido da época, assim, né? Propunha uma monarquia constitucional, porém, ela tinha elementos absolutistas como o poder moderador, né? Dizia-se, inclusive, né, que o poder moderador, na figura do imperador, era um poder que estava acima de todos os outros, e a figura do imperador não cabia, não se impunham nenhuma responsabilidade, né? Não cabiam responsabilidades acima do que o próprio poder moderador estabelecia. Basicamente, esse poder dava ao imperador, que tinha o poder executivo, né, também, de
desfazer o Congresso da época, né, que era a Câmara dos Deputados, chamado só de Câmara dos Deputados, dava o poder dele de nomear prefeitos, nomear governadores, dava o poder de, enfim, de chamar assembleias constituintes extraordinárias, entre outras coisas, né? Com a Constituição de 91, né, após a proclamação da República, esse artigo deixa de existir. O poder moderador é destruído. E é verdade dizer, inclusive, que a Constituição de 91 ela era a respeito das Forças Armadas, mais democrática do que a nossa, atual. Na Constituição de 91 diz o seguinte, né? No artigo 14 da Constituição de 1891. As forças de terra e mar são instituições nacionais permanentes destinadas à defesa da pátria no exterior e à manutenção das leis no interior. O artigo aqui sobre as Forças Armadas é bastante sintético, né? Nós vamos para a Constituição de 88, o famigerado artigo 142, que é o artigo que os militares impuseram, né, enfiaram na Constituição, já diz o seguinte, né? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Essa última frase é importante lembrar. Por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. É claro que esse capítulo aqui, aliás, esse artigo, ele não é construído, como pode dizer assim, ele não é construído em 88 a partir do nada, né? Isso é a formalização de um processo centenário de participação das Forças Armadas no país, né? Que sempre atuaram de uma certa forma à margem da lei, né? Porque por mais que a Constituição de 91 não estabelecesse qualquer papel formalmente desse tipo das Forças Armadas, de ser regulador das instituições. Cana, só um minutinho. É que tem tá aberto microfones aí. Microfone. Eu acho que o Carlos está em duplicidade, um dos microfones está aberto, Carlos. Eu acho que tem beleza, eu vou desligar. Legal. Obrigado. Desculpa aí. Imagina. De boa. Carlos, Cana, volta então. Cana, não dá para você falar um pouquinho mais alto, mais próximo do microfone, que não está dando para ouvir, cara. Assim, tá bom? É assim, é o máximo que chega. Tá legal, vamos lá. Então, por mais que a Constituição de 1891 e as demais, as posteriores, também não estabelecessem, em termos um pouco dúbios, né? Até fica dúvida, mas bastante cínicos, né? Também esse artigo 142 da Constituição de 88. Embora as outras constituições não tivessem na letra essa formalização do papel das Forças Armadas, as Forças Armadas, objetivamente, sempre conduziram o processo político no país, né? De tal forma, a gente pode concluir, inclusive, que esse recuo, esse necessário recuo das Forças Armadas pós a ditadura militar, que foi, evidentemente, necessário do ponto de vista do alto comando das Forças Armadas, por conta do desgaste político que as Forças Armadas tiveram e por conta do avanço do movimento popular, fazem com que eles, para continuar tendo uma preponderância no processo político, estabeleçam um artigo que os garanta, né? Em toda a história da República, tal artigo não foi necessário por conta de que os militares eram, eles próprios, muito ativos abertamente na política brasileira, né? E aí você vê nos últimos 34 anos, antes do governo Bolsonaro, os militares ficaram muito na retaguarda, né? O Exército, houve de fato esse desgaste político do Exército por conta de 20 anos de ditadura que, de certa forma, os desmoralizaram, os desgastaram politicamente e, evidentemente, a conjuntura internacional também, de certa forma, cria essa situação. Mas o que cabe aqui dizer é o seguinte, né? Aquela instituição do poder moderador,
As escuras transferida, e isso é o que eu estava falando que eu queria trabalhar no TCC, e que o João Cartinho de Moraes também escreve, a instituição do poder moderador é transferida para o alto comando das Forças Armadas no Brasil, e o artigo 142, de uma forma velada, a meu ver, retoma um pouco, de uma forma um pouco mais moderada, mas ainda assim coloca o poder moderador novamente na ordem do dia, né? E isso é um grande problema. A gente tem que pensar como defender a Constituição de 88 incondicionalmente pode não ser uma, um, uma armadilha para a gente ao reafirmar artigos como este, ao reafirmar papéis políticos das Forças Armadas como esse, de garantidora por, a pedido de qualquer um desses poderes que ela tem a função de garantir a existência, a pedido de qualquer um desses de chamar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. Porque, novamente, né, isso é a condensação de toda uma experiência política centenária. O que aconteceu em 1964 foi justamente o Congresso Nacional, vamos lembrar, pedindo para as Forças Armadas assumirem o poder, né? Evidentemente, além da movimentação política, militar, civil em todo o Brasil, né? As elites, a imprensa, as polícias, os governadores, né? Vamos lembrar também, e evidentemente todo o aparato militar hegemonizado ali pelos conservadores, pelas alas conservadoras, né? Eles criam tal situação que criam um teatro, né? Depõe o Jango inconstitucionalmente, porque o Jango não estava fora do país, né? E o presidente do Senado naquele momento, ele declara vaga a presidência da República e alguns dias depois o próprio Congresso e o Senado votam pela... Né, não havia mais vice-presidente, porque o Jango mesmo era vice-presidente, né? Tinha assumido no lugar do Jânio Quadros. Quem devia assumir a Câmara, a presidência interina do Brasil era o presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele assume, né, o Ranieri Mazzilli, por alguns dias, mas depois eles transferem para o Castelo Branco, né, General Castelo Branco, e quer dizer, as Forças Armadas conduzindo toda a situação, né, e com toda essa, como pode dizer assim, essa aparência institucional, né? Quer dizer, um poder vai lá e pede socorro para as Forças Armadas, né? E isso, a própria proclamação da República é um pouco isso, né? Você tem a Câmara dos Deputados abdicando o imperador, né? E claro, né? Demorou, né? Para cair o Império Brasileiro, né? Durou até demais, né? Não devia nem ter existido, do meu ponto de vista, né? Mas é chamado o Marechal Deodoro da Fonseca para derrubar, para garantir a deposição do imperador, né? E da princesa Isabel, no caso, que estava, na verdade, né, estava na cadeia naquele momento, né? Então, assim, o processo de tomada à frente dos militares no Brasil sempre se dá sobre essa aparência de harmonia entre poderes, né? Que, afinal de contas, né, tudo isso não passa da forma da coisa, da aparência propriamente dita, né? Quem olha para se a aparência das coisas fosse suficiente para explicar as coisas, já dizia um filósofo dos tempos modernos, não seria necessária a ciência, né? Há de se entender o conteúdo. Por trás disso, evidentemente, há todo o arranjo dos interesses das elites sociais, políticas e econômicas do país, que no Brasil sempre foram, a rigor, os grandes donos de terra, né? E em nossa época, eles, junto com o capital industrial, associado, né, ao capital industrial
estrangeiro e mais incisivamente ainda o capital financeiro nacional e internacional, né? Desses que o agronegócio brasileiro, né? Essa peste que é o agronegócio brasileiro, evidentemente é a retaguarda de tudo isso, né? A grande propriedade privada do Brasil é o latifúndio, né? Essa é a propriedade privada que determina e condiciona o nosso processo político, da qual os militares, né, as Forças Armadas, são defensores convictos, né? Sabem o que estão defendendo, garantem essa estrutura econômica e, portanto, também a estrutura política advinda desse sistema socioeconômico, né? Então, quer dizer, os militares eles vão adentrando o espaço, né, na vida brasileira, né? Quer dizer, e de tal forma que eles ganham mais poder que o próprio imperador, né? Vamos lembrar que a Guerra do Paraguai, em 1864, ela produz um desgaste do império, né, ao final, pelas próprias contradições que a guerra gerou, né? Naquele momento, o exército ele passa a ser predominante dentro do conjunto das Forças Armadas, né? No Brasil, porque até então a Marinha, né, digamos assim, era a instituição militar mais de maior prestígio, né? Por questões óbvias, né? O Brasil, um país desse tamanho, tinha maior cuidado com as fronteiras marítimas, né? Assim como todos os países da época, né, de uma forma geral. E o processo de interiorização do Brasil e a Guerra do Paraguai aceleram o deslocamento das prioridades para o Exército, né, para as forças da terra. E o Exército cresce muito nesse momento, adquire, e essa é a contradição fundamental desse período, né, adquire um caráter popular o Exército, né? As tropas eram historicamente mal pagas no país, né? As rebeliões provinciais no período colonial e imperial sempre tem também como bandeira de frente o soldo, né, o salário dos soldados, né, que eram muito precarizados, né? Eram pessoas do povo e eram tratados como pessoas do povo são pelas elites, né? Tratados mal. E aí, mas com o crescimento do papel do exército no país após a Guerra do Paraguai, esse exército que adquire, né, uma base popular, começa a haver um desgaste, né, da própria forma de conduzir o regime imperial, né? Mas evidentemente que há aqui também apenas uma transferência do eixo do poder de um ponto de um ponto da elite para outro, né? Os militares, né, os oficiais militares continuam a ser, em todo o período imperial e republicano, pessoas oriundas das altas classes médias, né, quando não dos próprios círculos burgueses e aristocráticos, né? O Marechal Deodoro próprio, né, era um monarquista, né, de família aristocrática, né? O próprio herói da Guerra do Paraguai, né, o Duque de Caxias, que é o grande carrasco, digamos assim, da história do exército imperial, né? Destruiu quilombos, destruiu rebeliões indígenas, rebeliões populares, né? A Revolução Farroupilha no Sul, o Duque de Caxias esteve aí liderando todos esses processos, né? Ele é o patrono do exército, né? Quer dizer, um aristocrata propriamente dito, é até hoje o patrono do exército brasileiro, né? Inclusive o Jair Bolsonaro no discurso do impeachment relembra a memória, né, do Duque de Caxias, né? Não é à toa, né? Ele que não é tão imbecil quanto a esquerda fala, né? Faz uma conexão entre o exército de Caxias, nas palavras dele, né? E a Revolução de 64, né? Nas palavras dele, né? É assim que eles entendem, a Revolução de 64, né? É a continuação daquele projeto político imperial, onde o exército servia para matar indígenas, destruir quilombos, sufocar revoltas populares, e 64 é o que? A consolidação disso, né? Porque esse processo também de popularização do exército
produz também antagonismos dentro do Exército. Até 64, a gente vai lembrar que a ala nacionalista, né, uma ala que vai, durante todo esse período, passar a se identificar mais especificamente ali, depois dos anos 20, né, o, com o levante do Forte Copacabana, né, com os movimentos tenentistas, né, a Comuna Prestes, essa ala nacionalista do Exército vai se contra, que é mais ligada aos setores populares, enquanto a ala conservadora é mais ligada às classes médias e, né, evidentemente, ao poder burguês estabelecido, né, a burguesia brasileira. Esse antagonismo vai criando tal situação onde os nacionalistas vão se deslocando para a esquerda, né? Vários quadros dos antigos comunistas eram militares nacionalistas, né? O próprio Prestes, o próprio Nelson Werneck Sodré, que é um historiador também militar muito relevante no Brasil. E em 64 isso acaba, né? Isso acaba, porque as alas nacionalistas do Exército elas são destruídas, né? Há um expurgo tremendo no Exército. As primeiras vítimas do regime militar são soldados, né? Soldados da Marinha, na verdade, né? São a Marinha, que era, naquele momento, a mais rebelde das Forças Armadas, né? A mais à esquerda, né? Tinha mais pessoas, assim, da ala nacionalista. Há uma devassa imensa dela, né? Expurgos acontecem no Exército. E 64, então, solidifica, né? Cristaliza, ingessa o Exército um pouco nessa configuração que ele tem atualmente, né? Destrói-se as alas nacionalistas, né? Que tinha uma pegada progressista, de esquerda, quando não até revolucionária, né? Comunista. E se estabelece esse exército reacionário, de viés até com alas abertamente neofascistas, né? Como é a ala do Bolsonaro, da qual ele faz parte, que é a herança do... até esqueci o nome do cidadão agora, que fazia parte do atentado, o Silvio Frota, né? O general Silvio Frota, que na verdade não era general, né? Era capitão. Ele que foi aí um cara que ficou contra a abertura política, né? Ele era muito mais reacionário do que o João Figueiredo e o Ernesto Geisel, o Ernesto Geisel que, pelo amor de Deus, é um assassino, né? Um assassino tremendo, né? Foi sob o governo dele, embora a contragosto que mataram o Vladimir Herzog, né? E o Silvio Frota também envolvido com o atentado do Rio Centro, né? Na Central do Brasil, 1º de maio. Mas o que acontece, então, e eu vou tentando finalizar aqui para a gente começar a conversar, é que os militares estão aí, durante todo esse tempo, né? Esses antagonismos internos no Exército foram tratados como uma luta de classes, mesmo pelos oficiais do Exército e pelas elites políticas do Brasil e econômicas, né? Sempre tiveram essa clareza de identificar que os interesses populares são contrários ao que eles chamam de interesses nacionais, né? Não à toa, a aproximação do exército brasileiro com o exército dos Estados Unidos na Guerra Fria, ela é aberta, declarada, promíscua e sistematicamente ideológica, né? No dia 2 de março de 1964, um dia depois, aliás, um mês antes, né, do golpe militar, é criado aqui no Brasil uma escola, um batalhão, aliás, um centro, né? Um centro lá no Amazonas que chama-se Centro de Instrução de Guerra na Selva. Foi criado em Manaus, março de 64, antes do golpe militar, que é o mesmo ano que foi criada foi criado, como que chamava agora, gente? Não, essa formação não. Ela, na verdade, ela foi criada aos moldes da Escola das Américas. A Escola das Américas, que havia sido criada em 1946 pelos Estados Unidos no Panamá, né? O que era a Escola das Américas? Foi construída para treinar militares latino-americanos, instruir eles, né? E formar ideologicamente esses militares para aplicar métodos de repressão nos seus respectivos países, né? Foi no mesmo ano do golpe, né? Então,
acontece isso. Isso foi muito uma iniciativa do Castelo Branco, que viria a assumir a presidência, né? O Castelo Branco, nesse momento, uma intimidade muito grande com o Vernon Walters, né? O coronel Vernon Walters, que era adido militar aqui no Brasil nessa época, né? Responsável aí, junto com o Lincoln Gordon, por articular internacionalmente o golpe militar no Brasil. E quer dizer, o Brasil, né, dos países da América Latina, foi o que menos mandou oficiais para a Escola das Américas, porque ele tinha uma Escola das Américas aqui, que era esse centro de instrução de guerra na selva, né? Que era uma réplica, era basicamente uma réplica da Escola das Américas aqui no Brasil. E a Escola das Américas, ela treinou militares aqui da América Latina a rodo, né? O país que mais mandou pessoas para a Escola das Américas foi a Colômbia, né? Não é à toa que a Colômbia é o país satélite dos Estados Unidos na América do Sul. O Brasil mandou só 350 militares, enquanto a Colômbia mandou 8.000, né? Mas o Brasil tinha justamente esse centro próprio de instrução de militares, basicamente para ensinar o quê? Tortura, repressão, serviço de inteligência para caçar militante, né? E conter revoltas populares. A Escola das Américas ela não existe mais, né? Com esse nome, ela deixou de existir no Panamá em 1984, foi transferida para a Geórgia, continuou existindo, né? Militares continuaram indo durante alguns anos, mas no final dos anos 90 ela foi fechada. Hoje ela existe uma coisa de fachada no lugar, né? Não se chama assim, não se ensina, ninguém vai falar que lá se ensina tortura, mas a gente sabe que ensina, né? Então, tudo isso é parte de um processo que vem se formando. No contexto da Guerra Fria, ele se consolida, né? Lá no final da Segunda Guerra Mundial, vão ser criadas instituições que vão fazer esse tipo de ponte, né? Justamente porque o Vernon Walters, né, para dizer, durante a campanha da Força Expedicionária Brasileira na Itália, ele era o responsável pelo Quinto Exército dos Estados Unidos na Itália a fazer a cooperação com a FEB, né, os expedicionários brasileiros, né. É aí que o Castelo Branco e o Vernon Walters viram amigos, né. E aí começa uma cooperação muito íntima dos militares brasileiros com os militares dos Estados Unidos, em especial os militares do Comando Sul, né, o Comando Sul dos Estados Unidos, que até hoje existe e se justifica existir sob a bandeira da defesa do continente, né, assistência humanitária para a América Latina, mas na verdade esses militares eles são os grandes articuladores dos imensos golpes que aconteceram na história do país, né? E esse Comando Sul dos Estados Unidos, que fica no sul dos Estados Unidos, né, na Flórida, ele foi criado justamente quando se criou o Panamá, né? O Panamá é um país que foi construído a partir do empreendimento comercial, né? Era parte da Colômbia. A criação do Canal do Panamá gerou toda uma série de conflitos ali locais, né? E os Estados Unidos garante a finalização do Canal do Panamá, ocupando militarmente o território e promovendo uma independência com os poderes locais, né? Quer dizer, é basicamente uma colônia dos Estados Unidos. Então, não é à toa que o Panamá é que abrigava a Escola das Américas, e esse Comando Sul passa a existir desde então para supervisionar os mares da América do Sul e do Caribe, né? E da América Central. E um ano após a guerra, em 1946, o Castelo Branco vai ser um dos articuladores da criação da Escola Superior de Guerra, né? A Escola Superior de Guerra, que existe até hoje, ela é o centro de doutrinação ideológica dos militares, e todos os militares que tiveram algum alto cargo político no Brasil passaram por essa escola, né? Na ditadura militar, está falando aqui o Walter Pires mesmo, era, né? Foi um dos instrutores dessa escola, o Castelo Branco, aliás, minto, né? Foi em 1949 que a Escola Superior de Guerra foi criada. Mas
quer dizer, isso tudo foi criando um aparato de relações políticas e de institucionalização de formação política e ideológica no país que faz os militares serem, como o Carlos Prestes falou, né, os condutores do Estado, né? Não é o Estado que não é a Força Armada que está submetida ao Estado brasileiro, é o Estado brasileiro que está submetido às Forças Armadas, né? Porque elas, de fato, são um conjunto é uma instituição que possui um conjunto de instituições que são subordinadas a eles, né? Tem aquele papo mesmo do clube militar. O que é o clube militar, né? É um clube de militares. É um clube, né? Que não desrespeita, que não tá sob a tutela de nenhuma instituição brasileira, a não ser os próprios interesses dos componentes desse clube, né? A Escola Superior de Guerra forma militares a partir da sua própria doutrina, né? Eles têm uma doutrina que da Guerra Fria mesmo, né? Operacionalizada nesse sentido de combater o inimigo interno, combater a ameaça comunista, né? Os interesses da pátria são os interesses da pátria, devem ser assegurados, né? Não existe aqui interesses populares, né? Existe interesse da pátria, e interesses da pátria são os interesses da classe dominante. Todo esse processo foi constituído com muita participação militar francesa e norte-americana, que tinham especialização em guerras de ocupação de território, né? O Vietnã, o que França e Estados Unidos fizeram no Vietnã, trazem para o Brasil para modificar a composição do exército, no sentido de que não é um exército de defesa territorial, né, da defesa das fronteiras de uma ameaça externa. A ameaça se volta para dentro, né? A ameaça está no próprio seio da população civil. E é nessa lógica que o exército, né, após 64, começa a se construir, e aí com tudo isso, né, a gente está falando aqui, Escola das Américas, Escola Superior de Guerra, aqui o Centro de Guerra na Selva, de Instrução de Guerra na Selva, tudo isso vai trabalhando a ideia de que o inimigo está aqui, dentro do país. E é dessa forma que os militares estão se perpetuando no poder, né? O inimigo estando interno, eles mantêm uma vigilância permanente, um processo de formação permanente entre o próprio alto escalão das Forças Armadas, uma ideologia que não corresponde às mudanças institucionais do Estado, né? É uma ideologia que tem uma continuidade, né? Como está falando aqui, mais de centenária, e ela foi, evidentemente, foi fortalecida, né? Adaptada para as condições da Guerra Fria, ganhou uma robustez, e isso vem acompanhado, evidentemente, de um firmamento mais contundente das Forças Armadas no país, que sempre se utilizaram de métodos e de táticas diretas e indiretas para manter esse poder, né? Para lembrar que na ditadura militar não eram só os militares que faziam a repressão, né? Você tinha aí setores que executavam a violência em nome das Forças Armadas, em nome do establishment daquele momento, né? Vamos lembrar aí, por exemplo, do comando de caça aos comunistas, né? Tradição, pátria e família. Então, assim, essas coisas, né, elas há de se entender, né, que essa ameaça fascista, ela extrapola, evidentemente, o aparato institucional propriamente dito, né? Mas sempre tendo ele como retaguarda. É isso aí, falei demais já. Tá aberto. Falou, Cana. Tem muito assunto aí, né? Tem muito conteúdo, não é fácil, não. Gente, é isso então. Acho que importante contribuição do Cana, que deve ser pensada e ela se dá num contexto pré-eleitoral, de 50 dias praticamente para as eleições. A violência com militantes políticos e o chamado do presidente para, digamos assim, uma ação coordenada, e não sabemos a dimensão, no 7 de setembro, 200 anos da dita independência, né? Que independência é essa? Aliás,
nós vamos fazer, no dia 10 de setembro, uma atividade, a Profesp aprovou ontem, que é exatamente sobre essa polêmica, uma live, um encontro que vai discutir isso, né? Os filósofos tomam partido, que independência é essa? Aí tem todo um debate sobre isso, porque nós precisamos aprofundar para além do senso comum. Aberta a palavra para quem queira contribuir, eu espero que agora as pessoas falem 1 minutinho, 2 minutinhos, porque nós tínhamos, no primeiro momento, a preocupação era de que a nossa atividade de hoje terminasse por volta das 11 horas, mas pelo jeito não vai ter jeito. Vai lá, então, está aberta a palavra. Só quero dizer que isso é assustador, viu? Com tudo. Tá. De fato. Mais alguém? Precisa abrir o microfone para eventual fala, senão a gente não consegue captar. Aqui. Não, eu ia dizer o seguinte, hoje eu estou aqui numas tarefas aqui, não tá ruim de acompanhar direito, mas em relação ao 7 de setembro, o Abel deu ontem uma ideia da gente escrever um texto sobre o papel da filosofia nesse processo aí de independência do Brasil, etc. e tal. Que a gente escreva um texto lá pela Profib, claro, e eu penso que aqui nós poderíamos fazer, talvez, lá no início de setembro, não sei se no próprio dia 7, porque é meio complicado, mas fazer um debate, não que seja menos qualificado os nossos, mas fazer um debate com essa temática. A independência do Brasil, essa chamada independência, os 200 anos de independência e as relações sociopolíticas do país. E a gente prepara um debate mais elaborado para esse dia, trazendo um pouco aí a história da sociedade brasileira, a história da independência, o papel da maçonaria neste processo de independência, porque, na verdade, foi a maçonaria que fez a independência, inclusive no dia 20 de agosto. Vocês sabem que a independência em si foi feita no dia 20 de agosto. Né? Rolou um tempo ali, e aí os historiadores, quem está mais por dentro dessa praia aí, a USP tem uma tese de doutorado, que agora eu não estou lembrando o nome da pessoa, que vai falar sobre exatamente isso. Quem são, inclusive, os grã-mestres, os caras da maçonaria, que já tinham constituído a independência do Brasil. E ela era para ser no dia 20 de agosto. Aí, por algumas razões aí que a gente tem que ir lá dar uma lida melhor no documento, para saber por que ela foi parar no dia 7 de setembro. Então, eu acho que eu penso que dá para a gente fazer um debate nessa direção. E aí, é claro que nós fazemos por aqui também, mas a Profib tem um papel preponderante nesse processo também. Legal. Chico, sugestão. Legal, Daci, legal essa proposta. Chico. Bom dia, estão me escutando? Bom dia. Opa. Está um pouco longe, mas está escutando. O velho problema aqui. Então é o seguinte, o Preto Lindo, então nós decidimos ontem, numa reunião da Profesp, que a gente vai fazer um debate desse numa tarde, dia 10 de setembro, né? Junto, a Profesp e a Profib vão fazer um encontro, né? Convidando algumas pessoas para discutir esses temas aí, mas aí também linkando com a questão da educação. Bom, isso não impede que a gente faça alguma coisa antes, debatendo a questão da independência em si, né? Tá bom? Então, só para informar, o Aldo já falou aí que nós vamos fazer uma reunião, um encontro na tarde de 10 de setembro, logo após, espero que, the day after, né? O dia seguinte
Vamos ver o que o Bolsonaro vai querer aprontar no dia 7 de setembro, né? Deve dar alguma coisa, porque o Lula falou que é para a gente não confrontar. Bom, eu penso em sair com a minha rosa aqui, que eu tinha de 7 de setembro, que a gente fazia nos desfiles. Eu tenho uma rosa, assim, de verde e amarela, e eu vou sair com ela, você está entendendo? E o que é? Para dizer que o Brasil, que a bandeira brasileira, essa é uma tese que eu defendo, que nem toda a esquerda defende, é que o Brasil é nosso. O Brasil não é das Forças Armadas e nem da direita, e muito menos do bolsonarismo. Os bolsonaristas tomam para eles que eles são os únicos patriotas. Né? Então, quando fala de pátria e tal, é a direita, a extrema-direita, e a esquerda fica como inimigo interno, não é isso, Diego? A esquerda é o inimigo interno. Isso está no imaginário das nossas população conservadora, católica, evangélica fundamentalista, tá entendendo? Que é defender a pátria, é defender Deus também. E está aí a Michele defendendo que tem que expulsar os demônios do palácio. Então, a gente tem que começar a expulsar os demônios do palácio. Não é isso? E aí eu vou dizer o seguinte, uma coisa que sempre me preocupou, o Diego abordou assim, suavemente, que foi uma boa palestra, gostei, aprendi aí algumas coisas que eu nem sabia dessa operação aí, lá da Escola das Américas. Eu já tinha lido isso, mas nunca me passou pela cabeça. Né? Mas vamos lá. Se o Lula ganhar, ou qualquer presidente ganhar, tem que mexer na questão da formação dos militares. Os militares não só têm uma formação por conta própria fora do Ministério da Educação, que é a Escola Superior de Guerra, que é a formação de agulhas negras, que eles simplesmente contam uma outra história do Brasil para a turma. Nós ensinamos uma história do Brasil aqui, por mais conservadora que seja, né, onde os negros, a escravidão, a princesa Isabel assinou, está tudo bem. Mas o que os militares ensinam é pior ainda. É um Brasil que não existe, só existe na cabeça deles. E aí vem formação de polícia militar também. Temos que mexer nisso. A esquerda, o PSOL, os partidos têm que falar assim, olha, quando temos que falar da formação dos militares no Brasil, porque tem gente aí ensinando uma história do Brasil que só tem na cabeça dos militares, a partir da ótica deles. Agora, não só é pior isso, que na reforma de ensino se coloca escolas militares. Eles querem impor o sistema deles dentro da educação pública. Então, olha só a importância da luta na educação. Não é só, queremos um novo ensino médio, mas eles vão entrando e a gente vê o autoritarismo dos diretores, supervisores da máquina do Estado de São Paulo, pisando na cabeça dos professores. Estão pisando literalmente na cabeça dos professores. Então, eu queria, se o Diego viu isso, como que nós poderemos colocar na rua essa pauta? Os militares têm que ser chamados a dizer o que é pátria para eles. O que é pátria? Porque eu me sinto diante de um militar, eu vi lá na praça, eles se acham mais patriotas. Eu trabalhei a vida inteira, eu trabalhei na roça, eu estudei, eu fui professor, né? Nós fomos, e olha para a cara deles, nós somos vagabundos. Nós somos vagabundos. E somos vagabundos também para os neoliberais do Dória, dessa turma toda do PSDB, que para eles só existe a meritocracia. Nós, funcionários públicos, que demos nossa vida pela pátria, na roça, capinando, o nordestino sofrendo, os negros pastando e lutando, e a gente passa por vagabundo dessa cambada. Então a gente tem que exigir isso. Né? Os militares têm que ser colocados, a pátria não é de vocês, cambada. É isso aí. Eu queria só chamar a atenção para isso, e se o Diego pode aprofundar. Obrigado, Chico. Mais alguém quer fazer um complemento, para depois nós já passar para o Cana, para as Quero falar. Miguel. Isso.
Então, pegando o gancho aí do que o Chico falou, acho que foi o Caetano, foi o Chico Buarque, falou, eu não tenho pátria, eu tenho mátria, né, de mãe e não de pai, que principalmente leva-se em conta aí o machismo. Mas, voltando ao tema principal aí, sobre os militares, que o Diego falou, eu fico sempre preocupado com a formação muito machista, autoritária, discriminatória e visando sempre a morte por parte dos militares. Ultimamente se tem preocupado um pouco, né, de dar uma educação mais humanitária para eles, de respeito aos direitos humanos, etc. Mas aqui eu acolá, né? Agora, quando a gente vê aquela chacina do Rio de Janeiro, né, praticada pelo Estado, e o tempo todo policiais aí com truculência indo para cima do cidadão por nada, matando assim, igual o caso daquele parece que é judoca, né, que foi assassinado por um policial que estava dentro de um clube armado, porque os policiais têm direito de sair armado por aí afora, porque a priori eles estão numa profissão de risco. Aí o cara simplesmente por uma coisa banal vai e mata o judoca. Então a gente fica assim questionando até que ponto, né, a gente tem que tolerar tudo isso calado. Não há uma manifestação assim de modo geral para reivindicar uma educação para valer humanitária desses caras e fazer com que eles tenham também mais espírito cristão, né? Porque Bolsonaro fala, sou um cristão, mas é o primeiro a falar até que se naquela época tivesse arma, Jesus teria pegado em arma. Até fizeram um meme aí do Jesus com umas metralhadoras na mão e tal. E, assim, o tempo todo, né? Igual o Diego falou, e o Chico também, a pátria acima de tudo, igual o Bolsonaro fala lá, né? E Deus acima de tudo. Mas que pátria é essa que mata o cidadão, que não respeita os direitos fundamentais do cidadão, que só suga do cidadão, que tira os direitos básicos dele, que ele ganhou, né? Que conquistou ao longo do tempo pelos nossos antepassados, e cada vez mais vai considerando a nossa profissão, principalmente de professores, como uma coisa aí, igual o Chico falou, sei quem lá falou que nós somos vagabundos, né? Meu Deus, dá um estresse, uma depressão terrível na gente. Eu mesmo joguei a toalha, não estou mais a fim de voltar para a sala de aula. Me aposentei, eu estou ainda em condições de voltar, mas quando eu relembro tudo que eu passei, fui agredido em sala de aula por aluno, sofri bullying a vida inteira, e teve diretor que falou que eu deveria deixar de ser professor porque não tomei partido quando dois brutamontes estavam brigando em sala de aula, um quebrou o nariz do outro, e assim por diante. Então fica ruim, né? A gente não tem estímulo para poder seguir uma profissão dessa. Essa é a minha contribuição. Obrigado, Miguel. Mais alguém, gente? Legal, Miguel. Aldo, só queria tomar uma palavrinha aí. Abel, pois não. É possível. Então, dia 16 agora, terça-feira, é o dia do comemorado, né? Dia do filósofo e da filósofa. Então, eu queria ver, e tem a ligação com os que os colegas falaram, que, na verdade, a gente está precisando fazer uma revolução copernicana, né? Na filosofia. E começar, de uma certa forma, valorizar mais a filosofia africana. Porque está na base de todos esses massacres que acontecem, né, tudo isso que eles fazem aqui no Brasil, justamente por conta de que nós acabamos não valorizando a nós mesmos, né, valorizando a nossa, sabe, as contribuições do povo africano. Tem que valorizar, então nós temos que colocar mais isso nas escolas, né, e fazer mesmo uma virada, viu? Está na hora da gente fazer uma virada total nessa educação nossa,
numa educação agora tem que ser já de contraponto esse racismo, né? E colocar de vez os estudos africanos, não é, verdadeiramente, tanto na história quanto na filosofia, e daí para frente, sabe? Ia começar a abandonar, deixar ou pelo menos de lado os cânones aí europeus e começar, né, ver tudo que a gente pode fazer em termos do povo indígena e do povo africano. E talvez agora seria mais importante nesse dia a gente fazer um documento, no dia do filósofo, da filósofa, fazer um documento mostrando essa importância, né, essa revolução que a gente tem que fazer e assumir de vez a nossa forma de ser no mundo. Bacana, Bel. Legal. Bel é um filósofo, primeira linha aqui, sempre participando com a gente. Mais alguém? Posso devolver a palavra para o Cana, por consideração final? Olha, então vou devolver para o Cana. Cana, então, uns 3 minutos, 5 minutos, porque tem muita gente que hoje estão nessa pegada aí do Dia dos Pais, que é uma data que na sua gênese tem dois elementos de destaque, um que é se servir ao comércio e outro é que muitas vezes também a gente comemora os pais vivos, mas os vivos que também tiveram pais que já não estão com a gente, muitas vezes nos remete ao passado e muitas vezes a sofrimento e sentimentos, né? que também essas datas muitas vezes não se preocupa com isso. A pessoa que tem mãe, mas no dia da mãe não tem mãe, a pessoa que tem pai, mas no dia dos pais o pai não está vivo. Então tem uma série de elementos que, digamos assim, interferem também na psique humana. Então toda a preocupação nossa é importante. Vários aspectos, né? Mas não é esse o ponto central aqui. As propostas apresentadas aqui, eu acho que nós podemos... Aqui nós temos bastante companheiros historiadores aqui no grupo. O Cana faz história, enfim. O Chico também dava aula de história, eu lecionei muito tempo história também. Muita gente aqui dá aula, a Neuza é historiadora. Eu durei 20 anos de aula de história. O Miguel também é aula de história. A gente poderia constituir aqui um grupo um núcleo de trabalho para poder encaminhar essas propostas apresentadas aqui, como o Aldacir propôs, né? E como, de forma complementar, o Abel também propôs a questão de um texto, mas que pegue a filosofia africana, que é o berço da humanidade, né? A África é o berço da humanidade, do processo evolutivo humano. Então, é a partir dali que a filosofia tem que se constituir, né? Não somente do ponto de vista da perspectiva europeia, né? Então, eu passo a palavra para o Cana, para as suas considerações finais e, na medida do possível, um bom Dia dos Pais para todos e todas. Eu acho que as Forças Armadas, né? As armas estão em disputa, né? Como qualquer coisa. Subjaz a todas as instituições as classes, né? Classes, elas que são o motor da história, né? A luta de classes é o motor da história. E é das classes, né? É dos atritos, é dos enfrentamentos, das contradições, é dos interesses, das necessidades das classes sociais, porque nossa sociedade é de classes, é de tudo isso que a partir de tudo isso são construídas, né? As nossas referências, as nossas instituições, nossas ideias, né? Enfim, a partir disso que nós constituímos o nosso mundo material, o nosso mundo tangível, né? E também simbólico. As armas estão em disputa, como qualquer outra coisa na sociedade, né? O que não dá para a gente fazer é não disputar as armas, né? E aqui eu estou falando, né? Isso tem interpretações diversas, isso. Mas aqui nesse ponto eu estou falando primeiramente das Forças Armadas, né? Das armas institucionalizadas.
sempre foi ponto comum para a esquerda a compreensão de que você tinha que subverter a ordem política através da incorporação das Forças Armadas, né, dos setores armados, do setor de repressão, a favor do povo. Todas as revoluções aconteceram dessa forma, né? Quando não o povo mesmo se arma, né? E acaba subjugando, né? O poder armado constituído, né? Mas em via de regra, sempre há essa atenção de instrumentalizar as Forças Armadas a nosso favor, né? Eu acho que o exemplo mais recente disso, e mais bem sucedido, né? Recentemente, é o caso da Venezuela, né? Onde o Hugo Chávez consegue encampar as Forças Armadas para o povo, né? O que a gente faz aqui no caso, né? Não é uma questão de educação só, né? Porque isso já tem poder de tradição, mas é um poder e como todo poder de tradição, está ancorado num poder material, né? As Forças Armadas, elas são um Estado dentro do Estado. Educa um Estado. Como você modifica as instituições de um Estado, né? A doutrina do Estado, a lógica do Estado, né? Você modifica ele a partir da sua infraestrutura, né? Daquilo que o constitui como tal, né? Daquilo que a infraestrutura que o formatou daquela maneira. As Forças Armadas brasileiras são um instrumento das elites brasileiras, né? Como a gente já falou aqui, né? Elas são ligadas ao imperialismo norte-americano, historicamente ligadas ao imperialismo norte-americano, que no caso aqui é uma relação herdeira de uma outra relação imperialista, né? Que era antes com a Inglaterra, né? A transferência de eixos, né, do poder no mundo nos colocou sobre a órbita dos Estados, né? Nos colocou sobre a órbita dos Estados Unidos, né? Transferiu da Inglaterra para os Estados Unidos, o imperialismo se transferiu da Europa para os Estados Unidos, né? E o Brasil acompanhou isso. E quem é a base social do imperialismo na América Latina, no caso, e no Brasil, né? São esses setores econômicos aí que a gente falou, né? É o mercado financeiro, é o capital industrial, é o latifúndio, né? E os militares são oriundos dessas classes, né? Quando não, são eles ali subordinados dessas classes, né? E você tem toda uma tradição uma tradição e interesses reais também, né? Nos Estados Unidos é muito comum, por exemplo, um militar ser diretor da CIA, depois integrar o Ministério da Defesa e também fazer parte de conselhos diretores e administrativos de multinacionais. É extremamente comum isso nos Estados Unidos. No Brasil, eu pelo menos não tenho muita informação sobre isso. Acredito também que muitos desses milicos aí tenham relações muito íntimas, né, aí, com grandes corporações aí, nacionais, transnacionais, né? Vamos, né? Isso falando do que acontece na legalidade, né? Se a gente começar a falar aí de tráfico de madeira, narcotráfico, então, né, a relação de certos militares aí, então vai mais longe ainda, né? Vamos lembrar aí do ciclo do último ciclo do ouro no Brasil, né? E em Serra Pelada, né? Quem construiu aquilo ali foi um militar de reserva, né? Um militar de reserva, um aposentado, foi lá e criou a Serra Pelada, né? Eu não vou me recordar o nome dele agora, mas foi todo um empreendimento particular, assim, né? Começa dessa forma. E como que a gente trabalha isso, então, né? Como que a gente modifica as Forças Armadas? É um dilema, no meu ponto de vista, né? Assim, porque é isso, né? A gente tem que disputar as armas. E como a gente disputa as armas sem as armas também? Também é outro dilema que a gente tem, né? Tem que trabalhar isso. Eu acho que e aí o Aldo comentou, né, sobre essa discussão que a gente vem fazendo sobre defesa dos militantes. Eu acho que tem aí tem uma questão de princípio já, né, aí, né, assim, a gente vem discutir essas questões, está colocando a gente numa situação onde nós temos que confrontar
teoricamente, muitas das nossas posições que nós temos, né, assim, já conservado há um tempo, né? Por nós, eu falo campo, né? Campo da esquerda. A esquerda, ela abandona qualquer tipo de pretensão revolucionária, né? De um modo geral, se acomoda com a luta institucional, e isso cria uma situação onde a própria integridade dos militantes fica a reboque dos mecanismos institucionais. A gente precisa fazer a segurança de um parlamentar, de uma manifestação, a gente faz o quê? A gente vai pedir para a polícia militar delegar alguém para defender, para fazer a nossa segurança, né? Vai ter um comício, chama a polícia, né? Quer dizer, a gente vai terceirizando as nossas lutas, quer dizer, as nossas responsabilidades para o próprio Estado, que a gente diz combater, né? E assim, como que a gente se fortalece? Então, assim, tem um fundo teórico, né? Eu acho que, a princípio, a gente tem que dar um passo atrás e voltar a pensar como que a gente tem que mudar a direção aí do planejamento teórico de certas coisas, né? Como que a gente vai se portar em relação a isso? A gente, Major Curió, isso aí, Chico. Como que a gente trabalha isso, né? Se a gente parte de uma base filosófica... quase 90% de certeza. Onde a gente... Daci, está com o microfone aberto, Daci. Se a gente parte de uma base filosófica, uma base teórica que compreende que a institucionalidade basta por si, que nós não precisamos disputar as armas, que nós não precisamos cuidar da nossa segurança, que nós não precisamos de nada disso, que a gente consegue, né, através das flores, vencendo, né, na perspectiva das flores, vencendo o canhão, alcançar qualquer coisa, eu acho que a gente vai patinar eternamente, né? Assim, e aqui não é apologia à luta armada que eu estou falando, né? Não é isso que eu estou falando também, né? A luta armada foi uma contingência, né, de um momento, e pode voltar a ser um dia, né? Não estou falando que é no momento, não é nada disso. Então, quer dizer o seguinte, a perspectiva teórica, ela condiciona a política na prática, né? E, ao meu ver, a gente está desarmado material e teoricamente, né, dentro dessa hegemonia de consciência que tem a esquerda hoje, né? Então eu acho que assim, tem que disputar as armas, né? Tem que disputar as armas, tem que ir para cima, né? Não dá para existir qualquer horizonte de programa popular bem sucedido, né, realizável, com uma coisa dessa aí existindo aqui no nosso lado, né, coexistindo, né, aqui com o governo, né? O SNI está aí, a Escola Superior de Guerra está aí, o Comando Sul dos Estados Unidos está aí também, né? As polícias militares estão aí, os batalhões militares, né, de polícia militar, as milícias. Agora você tem a classe média altamente armada no Brasil, né? E disso aí eu tenho convicção que vai sair uma milícia paramilitar em poucos anos. Vai sair uma milícia paramilitar desses caras aí. Pode ser maior que o exército, né, que as Forças Armadas. E o que a gente faz, entendeu? Como que a gente subverte? Tem que ir para as cabeças. Eu acho que tem que ir para as cabeças. Se ganhar um governo federal, tem que ir para as cabeças. Se não ganhar um governo federal, tem que ir para as cabeças também. Tem que disputar a consciência dentro das instituições, tem que disputar as armas e tem que disputar as ideias, né? E como o Lenin falou, né? Quando a emancipação humana for atingida, a gente pode pegar todas as armas e jogar elas no ferro velho, né? Até lá, a luta de classes não permite a gente se dar esses luxos, né? É isso aí, gente. Gente,
Obrigado, boa exposição, boa reflexão, reflexão madura, séria, que a esquerda precisa fazer, o Cana ajuda com esse debate, e agradecemos a presença de todos e todas nessa atividade, tá bom? Domingo que vem tem mais, né? Um abraço, gente. Bom Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Bom dia, abraço. Ótima semana. Bom almoço. Você também, tchau. Tchau. Boa semana. Tchau. Viva a mátria! Viva! Cansado desse negócio de patrão e pai, viu? Já arrepiei, patrão. Eu vou fazer feira, quando eu vou na feira, aqui que é na minha rua, fala patrão, porque eu sou professor e patrão. Acabou agora. Deu raiva esse negócio. Ô, patrão, Não que me patrão chame de boninho, patrão, cara? que eu não compro mais na sua banca. Aí ele só me chama de professor, ainda bem, né? As pessoas acham que agrada a gente chamando de patrão, né, ô patrão? Patrão. Porra de patrão, cara? Eu tô aqui no Porcaria mesmo. patrão. Vamos conversar melhor sobre essa história, tá bom? Miguel, legal. Às vezes